Talvez você já tenha percebido, alguns ambientes de trabalho não são tóxicos por causa da pressão, mas por causa de uma pessoa que transforma tudo ao seu redor em um palco para si mesma. Você já sentiu que está constantemente pisando em ovos, mesmo sem ter feito nada de errado? Já notou que algumas pessoas parecem viver para sugar energia emocional, competir secretamente e manipular qualquer situação? Hoje vamos desvendar como o estoicismo, essa filosofia da força interior, transforma a convivência com narcisistas no trabalho em uma arte estratégica, silenciosa, inteligente e profundamente libertadora. Em muitos ambientes de trabalho, o narcisismo não aparece como um trovão que assusta à primeira vista. Ele se manifesta de forma mais sutil, quase imperceptível no começo, como uma atmosfera que vai se tornando densa, pesada, difícil de atravessar. Primeiro, surge uma competição exagerada, onde cada pequena conquista vira uma disputa invisível, uma corrida silenciosa que ninguém admite estar correndo. Depois, a vaidade profissional se instala, como se alguns ali não buscassem apenas contribuir, mas serem vistos, admirados, aplaudidos até pela menor das ações. Em seguida, começam os jogos de poder. Palavras cuidadosamente escolhidas, elogios com intenções escondidas, pequenas insinuações feitas apenas para desestabilizar. Tudo isso acompanhado de uma necessidade insaciável de validação, um desejo que nunca se satisfaz, por maior que seja o reconhecimento que já receberam. É um cenário onde cada gesto pode ser calculado, cada silêncio pode ter um propósito, e até mesmo uma simples reunião pode se transformar em um campo de batalha silencioso pela superioridade emocional. E é justamente nesse ambiente que o estoicismo revela sua força. Porque enquanto muitos observam apenas o comportamento externo, a arrogância, a manipulação, a teatralidade, os estoicos aprendiam a observar algo muito mais profundo. Eles entendiam que cada pessoa age movida por sua própria natureza, por suas próprias fragilidades e ilusões internas. Por isso, não estudavam o comportamento humano para condenar, mas para compreender, para reconhecer a estrutura emocional que sustenta cada atitude, inclusive as que tentam nos atingir. Os estoicos não estudavam pessoas para julgá-las, mas para compreender suas naturezas e aprender a não ser arrastados pelas tempestades emocionais que elas criam. Essa compreensão muda tudo. Ela revela que a verdadeira ameaça não está no narcisista, mas no impacto que permitimos que ele tenha dentro de nós. A pergunta, então, se torna inevitável e necessária. Como é possível se manter centrado enquanto alguém tenta constantemente te desestabilizar, te diminuir ou te provocar? Essa não é apenas uma pergunta, é o convite para uma jornada interna. Uma jornada em que você não enfrenta o narcisista diretamente, mas enfrenta o efeito que ele tenta produzir em você. E é aí que o estoicismo se torna não apenas uma filosofia, mas uma estratégia, uma arte silenciosa de perceber o jogo sem ser peça dele. Antes de falarmos sobre as técnicas, é essencial entender este ponto. No ambiente de trabalho, o narcisista não quer apenas reconhecimento, ele quer impacto, quer moldar o clima emocional ao seu redor, quer controlar o ritmo, a atenção, a narrativa. E quem compreende isso com profundidade já dá o primeiro passo rumo à liberdade interior. Uma liberdade que não depende de confrontos nem de fugas, mas de lucidez. E é justamente sobre essa lucidez que vamos avançar a partir daqui. Quando os estoicos analisavam o comportamento humano, eles não o faziam como observadores distantes, mas como estudiosos da alma.
Eles sabiam que por trás de cada atitude existe uma estrutura emocional, uma necessidade oculta, uma carência que nem sempre é visível à primeira vista. E é aqui que o entendimento sobre o narcisista ganha profundidade. O estudo da máscara social. Para os estoicos, quase todos os seres humanos vivem por trás de algum tipo de máscara. A máscara da segurança, da fortaleza, da autossuficiência ou da superioridade. Essas máscaras não são apenas disfarces, são mecanismos de sobrevivência emocional. No ambiente profissional, o narcisista domina essa arte. Ele pode vestir a máscara da competência absoluta, como se fosse insubstituível, ou a máscara da superioridade moral, como se constantemente estivesse acima dos demais, ou ainda a máscara da sensibilidade exagerada, que transforma qualquer discordância em ofensa. Essas máscaras não existem para proteger os outros, mas para proteger a fragilidade interna de quem as carrega. E é justamente essa fragilidade, escondida sob camadas de teatralidade, que muitos não percebem. A primeira defesa estoica é enxergar a máscara, não para expor a pessoa, mas para não ser enredado por ela. Porque quem enxerga a máscara percebe o jogo. Quem percebe o jogo deixa de ser peça dele. E ao reconhecer a máscara, algo poderoso acontece. Você separa o comportamento da essência. E essa separação é o primeiro passo da liberdade emocional. O princípio da autonomia interior inabalável. Existem ambientes onde você não controla a dinâmica nem o comportamento dos outros, mas controla sua presença interna. Para os estoicos, autonomia interior não é frieza, distanciamento ou indiferença emocional. É lucidez. É a habilidade de permanecer inteiro mesmo quando o ambiente tenta te fragmentar. O narcisista busca uma coisa: impacto emocional. Cada manipulação, cada provocação, cada tentativa de diminuir o outro é uma isca, um convite para você reagir, porque a reação emocional é alimento. A autonomia interior tira esse alimento da mesa. O narcisista precisa de impacto emocional para sobreviver. O estoico tira o palco, não com confronto, mas com estabilidade. O objetivo aqui não é humilhar, nem vencer o narcisista. É algo muito mais poderoso, não ser moldado por ele. Quando você age com autonomia, sua reação deixa de ser programada pelo comportamento alheio. Você deixa de ser previsível. E previsibilidade é o que o manipulador mais precisa. O mecanismo da neutralização silenciosa. Existem batalhas que se vencem lutando, mas existem outras, como as que envolvem personalidades narcisistas, em que a vitória acontece quando você não entra no combate. A neutralização silenciosa é uma técnica estoica que funciona como um escudo invisível. Não é passividade, não é submissão, é redirecionamento inteligente. Ela se expressa através de respostas curtas para que sua energia não seja drenada. Objetividade extrema que impede interpretações manipulativas. Ausência de emoção visível para que ninguém leia suas vulnerabilidades. Economia de justificativas, porque justificar demais é dar munição demais. É silêncio estratégico, é a arte de não alimentar a fogueira que tenta te consumir. Então surge a pergunta que mantém o espectador atento. E se sua força não estivesse em responder, mas em não alimentar aquilo que te desgasta? Esse questionamento abre um portal interno. Ele mostra que a luta não está no outro, está no efeito que o outro tenta produzir em você. E quando esse efeito não encontra espaço, o manipulador se confunde. Ele perde a bússola, porque o que o orientava era sua reação. A observação estratégica. Os estoicos valorizavam a capacidade de observar sem julgar e compreender sem absorver. Eles buscavam o motivo por trás de cada conduta humana.
E quando olhamos para o narcisista com esse olhar, algo se torna claro. Ele age por vazio, tentando preenchê-lo com reconhecimento. Ele depende da admiração porque não reconhece a própria essência. Ele precisa ser visto, pois sozinho não sabe existir. Ele reage com intensidade quando perde atenção, porque a atenção é seu oxigênio emocional. Essa observação não traz pena nem raiva, traz clareza. E clareza é o que tira o poder da manipulação. O estoico entende: quem precisa ser admirado para existir não tem poder real, apenas aparência. Quando você vê a aparência pelo que ela deixa de te intimidar. Quando você compreende a fragilidade por trás da arrogância, ela deixa de te ameaçar. E quando você observa sem se envolver, o outro perde acesso ao seu centro. Essa é a essência do desenvolvimento conceitual estoico. Não é sobre dominar o outro, é sobre dominar o que o outro desperta em você. Até aqui, você compreendeu as máscaras, os mecanismos e as raízes emocionais por trás do comportamento narcisista no ambiente profissional. Mas entender não é suficiente. A verdadeira transformação acontece quando o conhecimento se transforma em postura, quando a lucidez se transforma em estratégia, quando você deixa de ser espectador e passa a ser o centro da própria direção emocional. E é exatamente aqui que muitos se perdem. Porque enxergar o narcisista é fácil. O difícil é saber como agir sem perder a própria identidade. Como se proteger sem se tornar igual. Como manter sua dignidade sem ceder ao caos que tentam provocar. Os estoicos sabiam disso, sabiam que a compreensão filosófica só tem valor quando pode ser aplicada nos momentos em que o coração dispara, quando o ego alheio tenta te desestabilizar e quando o ambiente inteiro parece uma disputa silenciosa por poder. Por isso, agora entramos na parte mais importante deste vídeo, as técnicas práticas que transformam o conhecimento em força e a lucidez em autonomia. A partir deste ponto, você vai descobrir estratégias estoicas que podem ser usadas imediatamente, sem confrontos, sem jogos emocionais e sem se desgastar. Técnicas simples, porém profundas, capazes de mudar sua presença, sua energia e, principalmente, sua vulnerabilidade diante de quem tenta controlar a narrativa ao seu redor. Prepare-se porque, a partir daqui, você não será mais a mesma pessoa diante de um manipulador. Vamos à aplicação prática. Técnica número 1. A técnica da presença centrada. Em todo ambiente de trabalho, existe um tipo de silêncio que fala mais do que qualquer discurso. É o silêncio da pessoa que não se abala, não se apressa, não se altera diante da tensão. Um silêncio que não é passivo, mas estratégico. Um silêncio que inspira outras pessoas e incomoda aquelas que precisam do caos para manter o controle. Essa é a essência da presença centrada. A presença centrada não depende de palavras nem de argumentos. Ela se manifesta antes mesmo que você responda a qualquer provocação. Ela começa no corpo, atravessa o pensamento e chega na voz. Os estoicos sabiam disso. Antes de agir no mundo exterior, é preciso alinhar o mundo interior. Por isso, antes de dizer qualquer coisa, pare e se pergunte: como está a minha postura agora? Como está o meu tom? O que meu rosto está comunicando mesmo sem eu perceber? A presença centrada consiste em 3 pilares invisíveis. Pilar número 1. Postura. Erguer o corpo não é mero gesto físico. É sinal de que você está inteiro. A postura comunica segurança mesmo quando o ambiente tenta desmontá-la. Narcisistas são especialistas em observar microexpressões, quedas de ombro, olhares desviados. Mas quando sua postura permanece sólida, você se torna uma superfície que não absorve o impacto. Pilar número 2, tom de voz. O tom é a fronteira entre você e o conflito. Se você sobe o tom, entra no jogo. Se baixa demais, parece ceder.
Mas quando mantém um tom neutro, firme, equilibrado, você cria uma espécie de campo energético no qual o outro não consegue avançar. É como se cada palavra dissesse: eu estou aqui, mas não estou disponível para o seu caos. Pilar número 3. Expressão facial. Não se trata de endurecer o rosto, mas de evitar que ele se torne um espelho do comportamento alheio. O narcisista lê reações. Ele precisa delas para ajustar sua estratégia. Uma sobrancelha arqueada, um olhar de irritação, um sorriso sem intenção, tudo vira munição. A expressão centrada transmite algo simples e poderoso: neutralidade consciente. E aí entra a frase-chave, que sintetiza toda a filosofia por trás dessa técnica. Seja a pessoa com menos emoção no ambiente e você vence 90% das provocações. Porque quando você é a presença mais estável do ambiente, o narcisista perde a capacidade de te arrastar para o teatro emocional dele. Ele tenta manipular, mas encontra um muro. Ele tenta provocar, mas encontra silêncio. Ele tenta criar disputa, mas encontra foco. E aí acontece algo que poucas pessoas percebem. O narcisista não sabe lidar com quem não reage. Ele se confunde, ele perde o senso de controle. E pouco a pouco começa a redirecionar seus ataques para outro lugar, porque você se tornou um terreno infértil para o drama que ele tenta plantar. A presença centrada não é um ato de frieza, é um ato de autoproteção elegante. É a declaração silenciosa de que você não está ali para lutar, mas também não está ali para ser manipulado. É a força que não grita, mas que ninguém consegue ignorar. Técnica número 2. A técnica da clareza fria. Existem momentos em que o silêncio é poderoso, mas existem outros em que a palavra precisa ser uma lâmina, leve, precisa e impossível de distorcer. É aqui que entra a clareza fria, uma das ferramentas mais elegantes da postura estoica. O narcisista não se alimenta apenas de atenção. Ele se alimenta de drama, de excesso, de ambiguidade. Ele precisa que você fale demais para encontrar brechas, que explique demais para reinterpretar, que demonstre emoção para manipular. É por isso que a clareza fria é tão desconcertante para essa personalidade. Ela não deixa espaço para distorções. A clareza fria não é dureza, não é agressividade, é precisão. É um modo de comunicar que não abre portas, não deixa pontas soltas, não escorrega para o emocional. É a arte de falar o essencial, de forma direta, objetiva, inabalável. Como ela se manifesta? 1. Sem floreios. O narcisista prospera no excesso. Palavras demais, explicações demais, discursos longos que ele pode reinterpretar como quiser. A clareza fria elimina isso. Cada frase é firme, limpa, direta. Não há enfeites, não há metáforas emocionais, não há espaço para especulações. 2. Sem justificativas excessivas. Narcisistas adoram quando você tenta se explicar, porque cada justificativa é uma oportunidade de inverter a narrativa. A clareza fria corta essa fonte de poder. Você diz apenas o necessário, sem tentar convencer, sem tentar suavizar, sem tentar provar nada. 3. Sem detalhes emocionais. Qualquer emoção explícita é uma oportunidade para manipulação. Se você demonstra irritação, ele te provoca mais. Se demonstra insegurança, ele pressiona. Se demonstra empatia excessiva, ele usa contra você. Por isso, a clareza fria remove detalhes emocionais. Ela comunica com foco no fato, não no sentimento, no que precisa ser dito, não no que você sentiu ao dizer. E então surge a frase central, que representa o coração dessa técnica. Quando você fala com precisão, o manipulador perde terreno. E ele perde mesmo, porque a clareza fria é como luz direcionada. Onde ela ilumina, a sombra emocional do narcisista não consegue se esconder.
Quando você fala com precisão, o jogo psicológico se desfaz, a manipulação perde espaço, a distorção se torna impossível, a tensão diminui, porque você não está respondendo ao caos, mas à realidade. É impressionante como a clareza muda o clima de uma conversa. É como se você tirasse o poder do outro sem levantar a voz, sem se enviar ao conflito. A clareza fria não ataca, ela revela. E aquilo que é revelado não assusta mais. Ao longo do tempo, o narcisista percebe que não consegue te puxar para o drama, que suas provocações não geram tempestades, que suas palavras não te confundem. E sem esse efeito, ele perde o estímulo. Ele busca outro alvo, porque você se tornou um território emocional inacessível. A clareza fria é uma espécie de luz interna, uma luz que não vacila e que, quando acesa, muda completamente a dinâmica de qualquer relação com pessoas que tentam manipular, provocar ou dominar. Técnica número 3. A técnica da não reatividade visível. Há pessoas que não atacam com palavras, mas com observação. Elas não se aproximam para ouvir o que você diz, mas para medir como você reage. Cada expressão, cada microgesto, cada mudança de respiração se torna para elas um instrumento de avaliação. O narcisista é exatamente assim. Ele testa limites silenciosamente. Ele observa antes de agir e, acima de tudo, ele busca sinais de que pode te desequilibrar. Por isso, a terceira técnica estoica é tão poderosa: a não reatividade visível. Não se trata de não sentir, isso seria impossível. Trata-se de não permitir que suas emoções se tornem visíveis, legíveis, manipuláveis. A não reatividade visível é uma espécie de escudo psicológico. Ela impede que o narcisista encontre o ponto exato onde pode te atingir. E quando ele não encontra esse ponto, algo muito interessante acontece. Ele perde interesse. Ele muda de alvo, o jogo perde graça. Porque o narcisista precisa de impacto para existir. Ele precisa que você demonstre irritação, desconforto, ansiedade, confusão. É esse movimento emocional que alimenta o tipo de poder que ele tenta exercer. Quando você não reage, a estrutura emocional dele desaba por dentro, silenciosamente. Como essa técnica funciona na prática? Olhar estável, não desviá-lo bruscamente, não recuar, não olhar para baixo. O olhar estável comunica uma mensagem clara. Você não controla meu centro. Respiração controlada. Narcisistas percebem mudanças microfisiológicas. Uma respiração acelerada é lida como tensão. Uma respiração encurtada é lida como medo. Mas quando você respira com tranquilidade, mesmo em situações tensas, o jogo dele se desfaz. Músculos faciais neutros, o narcisista interpreta cada riso, cada franzir de sobrancelhas, cada microexpressão. A neutralidade expressiva impede que ele leia qualquer vulnerabilidade. Respostas que não carregam emoção, nem secas demais, nem longas demais, apenas estáveis. É como se você dissesse: eu ouvi, mas não entrei na sua onda emocional. E o mais fascinante é que, para o estoico, não reatividade visível não significa rigidez. Significa lucidez estratégica. Significa perceber a intenção do outro antes de reagir a ela. Significa não permitir que o estado emocional do manipulador dite o seu. Significa ser a presença que resiste ao fluxo do jogo psicológico. Essa técnica, quando aplicada com consistência, cria um efeito inegável. A pessoa que tentava te provocar começa a perder o interesse. Primeiro, ela tenta elevar o nível do jogo. Depois, percebe que desperdiça energia. E, no fim, procura outro alvo. Alguém mais reativo, mais emocional, mais vulnerável. Porque você se transformou naquilo que o narcisista mais teme,
um espelho que não reflete o caos dele. A não reatividade visível é o oposto da submissão, é a vitória silenciosa, é a arte de resistir sem lutar, é a força que o outro não consegue medir. E é justamente essa força imperceptível que desmonta, pouco a pouco, qualquer tentativa de controle. Técnica número 4. A técnica da auto-honra silenciosa. Há um tipo de força que não precisa ser anunciada. Ela não grita, não confronta, não exige reconhecimento. Ela simplesmente existe, firme, inabalável, imperturbável. E é justamente essa força que o manipulador teme. Porque o narcisista só consegue dominar quem duvida de si. Ele só consegue distorcer a percepção de quem se olha no espelho procurando aprovação. Mas quando você pratica a auto-honra silenciosa, esse espelho se quebra e ele perde o controle. Imagine a cena. Você está diante de alguém que tenta sutilmente diminuir suas conquistas, minimizar seus esforços, apagar sua luz. Ele faz isso esperando ver um vacilo no seu olhar, esperando ver você duvidar, esperando ver sua postura desabar por dentro. Mas dessa vez, algo é diferente. Você não reage, não tenta se explicar, não tenta provar nada. Porque internamente você já sabe quem é. E quem sabe quem é não precisa lutar por aprovação, apenas permanece. A auto-honra silenciosa é isso. Reconhecer suas virtudes sem depender de elogios externos. Ser fiel às próprias capacidades, mesmo quando tentam apagá-las. Construir uma percepção interna tão sólida que nenhum olhar torto te desestabiliza. Deixar que sua consciência seja o único juiz que realmente importa. E isso não é arrogância, é lucidez. É a maturidade de entender que a opinião de alguém emocionalmente instável não tem autoridade para definir sua identidade. Os estoicos chamavam isso de autarqueia, um estado de autossuficiência interna em que sua força se torna independente do caos externo. E aqui está a frase que costura essa técnica como um fio de aço. Quando você sabe quem é, ninguém consegue te usar como espelho quebrado. Porque o manipulador sempre tenta fazer você enxergar um defeito que não existe, uma falha que ele mesmo projetou, uma versão diminuída de si mesmo. Mas quando você se honra internamente, de forma silenciosa, discreta e profunda, o jogo muda. A palavra dele perde valor, a provocação dele perde efeito, a sombra dele perde alcance. E aos poucos, ele percebe que não tem acesso à sua identidade. Ele percebe que sua mente é território fechado. E nesse instante, ele perde o poder que achava que tinha sobre você. A auto-honra silenciosa não é uma técnica de defesa. É uma mudança de existência. Você não se protege do manipulador. Você se eleva acima dele. No ambiente de trabalho, o narcisista aparece como um teste, um convite para descobrir a força que você ainda não sabia que tinha. O estoico não tenta mudar o narcisista. Ele muda sua postura diante dele, e isso redefine toda a dinâmica. Se amanhã você encontrasse o mesmo comportamento narcisista, mas com uma nova postura interna, o que mudaria primeiro, o ambiente ou você? Se você chegou até aqui, significa que algo dentro de você despertou. Uma parte silenciosa, porém poderosa, que reconhece a necessidade de proteger sua mente e afirmar sua autonomia em ambientes difíceis. E, se esse vídeo trouxe mais clareza sobre o que realmente acontece por trás das máscaras do ambiente de trabalho, então, permita que essa clareza se transforme em ação. Deixe aqui nos comentários a seguinte frase: eu escolho a autonomia interior. Esse não é apenas um comentário, é um símbolo, é um compromisso silencioso com sua própria força. E cada pessoa que escreve isso fortalece uma comunidade de indivíduos que decidiram não ser conduzidos pelas tempestades emocionais dos outros.
E se algo que eu disse hoje tocou você ou te fez enxergar seu ambiente com mais lucidez, inscreva-se agora neste canal. Não por mim, mas por você. Porque vez ou outra, você vai precisar ouvir algo que recoloque sua mente no lugar. Algo que te lembre que você não está sozinho nessa caminhada. Algo que te devolva sua centralidade quando o mundo tentar te puxar para o caos. Ative também o sininho. Assim, cada novo vídeo se torna um lembrete silencioso da pessoa que você está se tornando. E se este conteúdo te entregou valor, intensidade e clareza, deixe seu like. Isso permite que essa mensagem chegue a outras pessoas que hoje podem estar sofrendo exatamente o que você viveu ou vive, e talvez precisem ouvir isso antes que desistam da própria força. Este é o momento em que você decide: ou volta para a rotina emocional de antes, ou dá um passo em direção à lucidez que poucos têm coragem de buscar. Seja qual for sua escolha, lembre-se, a autonomia interior começa no instante em que você escolhe não entregar sua mente a absolutamente ninguém. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.